Fala galera, beleza? Estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Hoje o tema do nosso tutorial, vídeo, né? É sobre lista, né? Nós tivemos uma palhinha aqui no vídeo sobre como utilizar, né, uma classe no Combo Box e nós precisamos, né, naquele momento, nós tivemos que criar uma lista para poder adicionar, transformar, né, em forma de array para poder adicionar no model do Box, né? Agora eu vou passar para vocês alguns detalhes, algumas características das listas para que fique bem interessante o seu uso no dia a dia, porque utilizamos muito em vários ambientes, né, do desenvolvimento, principalmente se tratando de tabelas, né? Enfim, utilizamos muito a parte de lista, né? Principalmente no que se refere à tabela, quando vai fazer uma busca no banco de dados e assim por diante. O retorno visual, né, que a gente tem, a gente obtém a partir da visualização de uma lista. Okay? Então, eu coloco como base aqui a lista de pessoas, já que a gente está trabalhando com objeto, né, classe, objeto. Vou pegar esses objetos aqui, vou copiar e criar uma nova classe, ok? Vou deixar também o link desse vídeo aqui também para vocês, tá, galera? Foi do último vídeo aí que a gente gravou no canal, tá? Para vocês terem uma base aí do que a gente fez nesse vídeo. Então, vou criar aqui uma nova classe chamada aula de lista. Ok? Bacana. Vou colocar tudo dentro do método principal, né, no main. Vou colar aqui. Bacana. Vocês podem. Deixa eu ampliar aqui a área aqui também. Opa. Acho que agora tá bom. Bacana. Vocês podem observar que aqui, nessa linha, eu declarei um objeto de lista com o tipo linked list. Mas também nós temos um outro tipo que nós chamamos de array list. Qual utilizar? Quando uma lista tiver mais inserções, né, ou seja, mais modificações ao longo do uso, inserção, remoção, aí o ideal é utilizar o linked list. Então vamos colocar aqui um comentáriozinho. Se tiver mais inserções, alterações, ou remoções, o ideal é a linked list. Okay? Por quê? Porque o linked list, no conceito, ele trabalha com o conceito de lista duplamente encadeada. Então, ou seja, ele é por nó. Cada nó tem a referência do item anterior e do seu item posterior, né? Então, quando você vai adicionar elementos no início, ele é muito eficiente, né? Quando o seu uso é do início e no fim, né? Das suas inserções, tá? No conceito de lista duplamente encadeada. Como no nosso exemplo nós vamos utilizar algumas inserções e remoções, aí vai-se o princípio, né, de utilizarmos o linked list. O array list, o array list, ele se torna útil se for se torna útil tratando-se
de consulta. Exatamente. Por quê? Porque quando você vai fazer uma consulta, você vai ter lá, de acordo com o seu filtro de pesquisa, você vai ter um elemento, um tamanho fixo, né, desse retorno, né, dessa tabela, enfim. Então, o Arraylist, ele trabalha com o conceito de índice. Então, ele se torna mais eficiente por estar armazenado, né? Cada índice está lá o seu valor, né? Está lá o seu valor de forma direta. Então, se na hora que for fazer um get, no caso, que é uma busca em determinado elemento dessa lista de forma de Arraylist, ele se torna mais eficiente por causa do índice. Diferentemente do linked list, o linked list ele percorre o nó inteiro da lista, né? Então, a consulta, se tratando de um objeto linked list, ele se torna menos performático do que um array list, né? Porque o linked list ele passa por todo o nó da lista, né, duplamente encadeada. Porque cada nó ele armazena não somente o valor, mas também toda a referência, né, do nó anterior e do nó posterior. Então há necessidade de buscar o nó. Agora o array list ele se torna útil quando é consulta, porque ele vai do índice direto. É igual você ter o índice do seu livro. Você vai procurar o índice, qual é o número daquela página, e você vai pular direto para aquela página que você está procurando. Então por isso que numa consulta se torna mais eficiente. Tá? Porque ele utiliza essa parte de índice, né, dos arrays. Mas no nosso exemplo aqui, como a gente vai ter essa questão de inserção, remoção, aí acaba sendo muito interessante aí o uso do linked list, beleza? Então por isso que aqui já fui adicionando aqui, mano, peguei aquele exemplo anterior, né? Já com 3 elementos adicionados, tá? E aí ela tem outro fator importante que se o linked list ele é dinâmico, né? Então acaba sendo mais performática a edição, diferente do array list, que muitas vezes ele depende do tamanho do array, né? E não é tão dinâmico, né, com relação às inserções e adições, ok? Então tem esse outro fator aí. Beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos fazer percorrer a lista, né? Como que a gente percorre essa lista criada de pessoas aqui? Vou primeiramente mostrar em forma de for each. Então, vou passar aqui um for pessoa, objeto pessoa, 2 pontos, L pessoas, né? Aí aqui colocar um sysout aqui e vamos aqui vou fazer o seguinte, colocar nessa lista aqui, ela tem, vou colocar só para imprimir a pessoa mesmo, objeto pessoa, para vocês verem que vai pegar o toString, né? Beleza? Salvar e dar um Shift F6 aqui. Olha lá, ele retornou todos de acordo com o toString da classe, né? Como vocês podem observar aqui, que está concatenado o código com o nome, né? Então esse que foi o retorno, tá? Mas também, como a gente está trabalhando com objetos, você pode iterar por cada atributo, né, desse objeto, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, passar aqui o código, e aqui a gente pega a pessoa.get código, pá, aí, vamos lá, nome, né, pá, pessoa get nome, colocar aqui, concatenar, vou quebrar a linha aqui, fica melhor, né, pá, cidade, né, colocar aqui cidade, pessoa get cidade.
Salvar, Shift F6. Bacana, né? Então, tá aqui todos os espaços aqui para ficar melhor. Que bacana. Bacana. Então aqui ele deu esse retorno aqui, né? De acordo com percorrendo os objetos dessa lista, né? Essa estrutura nós chamamos de for each, tá, galera? For each. Essa forma de percorrer, né, esse objeto. Temos uma outra maneira de percorrer utilizando o for tradicional. Aquele for lá didático lá, int i igual a 0, ponto e vírgula. Aí você pega o i menor, l pessoas, ponto, size, né, que é o tamanho da lista, ponto e vírgula, e mais, aquele for bem didático. Pá. Aí aqui na hora de percorrer, vou copiar essa escritura aqui. Aí na hora de percorrer, deixa eu colocar aqui título aqui, com for tradicional e aqui com for each. Agora aqui é o seguinte, galera. E quando a gente está passando, né, ele vai percorrer o objeto, né, aqui da lista, e aqui a gente já pega aqui a lista, certo? Ponto get i, tá? Isso é muito interessante, isso aqui eu vou explicar separado depois. Bom, o que é isso? Quando a gente trabalha com for tradicional, ele percorre por índice, né? Então, o i é cada índice que vai passar, né? E aqui ele vai retornar, como aqui estou pegando a lista, o objeto da lista, então para eu pegar o retorno desse atributo do objeto, a gente tem que colocar o método get e dentro do método get passar o índice, né, que ele vai localizar esse objeto e pegar o seu valor. Nesse caso, get código, né, get nome, cidade. Diferentemente, opa, apertei ali na hora de salvar, apertei na hora de abrir aqui. Diferentemente, do for each, o for each já é mais direto. Quando a gente trabalha com objetos, o ideal é a gente, eu particularmente, gosto mais do for each. Quando a gente trabalha com classes, assim por diante, já é mais direto, né? Já, já vira um objeto de forma direta de você acessar, diferentemente do for tradicional, né? Que aí você vai ter que setar o índice lá para poder acessar o objeto. Vamos rodar isso daqui. Olha lá. For tradicional, for each. Isso aí imprimiu várias vezes aqui, é porque está dentro do for, obviamente. Se eu colocar aqui fora do for, aí já não fica feio, né, o código nosso aí. Show de bola, bacana. Então vocês viram que retornou a mesma coisa, percorrendo o objeto, tá? Então ele retornou a mesma coisa, galera. Na hora que a gente for nessa leitura, né, do objeto. Outros detalhes interessantes, deixa eu colocar aqui, tamanho da lista,
Conforme a gente já viu no for tradicional, o tamanho da lista. Tamanho da lista. Nós pegamos a lista, ponto size, certo? Então aí nós temos o tamanho da lista. O tamanho é 3, porque 3 elementos dentro de uma lista. Se eu adicionar mais uma pessoa, vou pegar aqui, vou aproveitar esse objeto aqui de cima, vou adicionar aqui abaixo, adicionar mais um código aqui, código 4. Cidade Cuiabá. Agora, se eu copiar aqui o tamanho da lista com um novo objeto adicionado, olha lá, é tamanho 4. Ok? Então aqui nós já temos tamanho. Agora, outro detalhe. Nós vimos aqui, nós percorremos a lista inteira com o for. Mas eu quero acessar determinado elemento dentro de uma lista a partir do índice. Acessar determinado elemento a partir do índice. Nós vimos ali também no for tradicional, né? O acesso através do índice. Eu quero acessar o elemento que está. O primeiro elemento, né? O primeiro elemento do índice. Então nós acessamos. Tem sysout. Primeiro elemento. Lembrando que o índice começa a partir do índice 0, quando a gente trabalha com elementos, né, de caracteres e assim por diante. Então utilizamos o método get e colocando o método 0, ele vai me retornar a classe pessoa. Então vamos salvar aqui. Primeiro elemento. Lá. O elemento aqui sou eu aqui, bacana. Certo. Agora, o que nós vamos fazer? Eu quero acessar o último elemento da lista. Tem um hackzinho que dá pra gente fazer, ó. Último elemento. Vou clicar aqui. Olha como que a gente faz esse hackzinho aqui. Último elemento. Elemento. A gente pega o tamanho da lista. Ponto size menos 1. Mas por que menos 1, professor? Aqui é o seguinte. Lembre-se, o tamanho atual da nossa lista é o tamanho 4. No entanto, o índice começa por 0. Então, o size ele vai retornar 4, que é o tamanho da lista. Porém, o último elemento dessa lista que tem 4 elementos vai ser o índice 3, que começa 0. 0, 1, 2, 3. Então, o 3 é o último elemento. Então, por isso que o hackzinho aqui é você pegar o tamanho da lista menos 1 e você vai acessar o último elemento. Então, vamos, né, retornar aqui. Bacana, ó, retornou a Ana, o último elemento adicionado, certo? Então aqui, ó, na hora de adicionar. Remoção, remover.
colocar aqui remover por índice. Como eu estou trabalhando com objetos aqui, pessoal, tem outro tipo de remoção que é por objeto. Só que, como eu tenho objetos adicionados e não tem a fim de comparação, né, porque ainda não complementei a classe para fazer as comparações, então inicialmente eu vou mostrar para vocês por índice, né? Então, com a remoção de um elemento, eu vou remover um elemento aqui do índice, ponto lpessoas.remove. O remove ele pode ser tanto por objeto quanto por índice, é o mesmo método. Então aqui eu vou remover do índice 1. Agora vamos fazer a impressão, né? Vamos fazer a impressão para ver como que ficou. Ah lá, certo? Então só ficou 3 elementos. Bacana. Certo. Então remove. Ok? Certo, pessoal. Agora, como a gente já viu a parte de percorrer a lista com for each, tamanho da lista com size, né? Outra questão também muito interessante é verificar se a lista está vazia. Lista vazia, a gente pega aqui o seguinte, L pessoa ponto is empty. Vamos verificar, será que a lista está vazia ou não? False. Então aqui está falando, a lista está vazia? Não, ele retorna um booleano, então no caso é false. Tá? Uma outra forma de a gente verificar se a lista está vazia é se o size for maior que zero, né? Quer dizer que a lista, se o size for igual a zero, a lista está vazia também. Tá? Então tem duas maneiras aí de verificar, ou com size ou com is empty. Tá? Então tem essas questões. Certo, pessoal? Então aqui nós temos algumas operações com listas, tá? Obviamente nós temos várias operações, mas aí o vídeo ficaria muito longo, tá? Com relação a isso. Então aí ficar uma pincelada para vocês, né? De como as principais operações aí da gente utilizar as listas, certo? No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre as collections e strings, tá? Que isso daí vai destravar bastante aí o uso de lista, a melhor maneira aí de se trabalhar com lista para chegar num nível bem legal aí de Java, beleza, galera? Então é isso aí, nosso vídeo explicativo foi esse. Então é isso, pessoal. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, de curtir, comentar, né? Para que o nosso canal cresça cada vez mais, beleza? Valeu!